O ano de 2026 promete muita coisa, muita mudança na área trabalhista brasileira. O direito trabalhista brasileiro, justiça trabalhista brasileira poderá sofrer grandes alterações nos processos e também nos direitos. E este é o tema do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Estamos hoje aqui, nós vamos debater sobre as mudanças na legislação trabalhista que já aconteceram recentemente e que ainda prosseguem acontecendo agora em 2026. Nós vamos debater esse tema aqui com o professor Dr. Marco André Carvalho, que é especialista em Direito do Trabalho. Seja bem-vindo aqui, professor, doutor, e muito boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado em poder contribuir com um pouquinho. Tenho muito orgulho de poder participar aqui com vocês nessa noite, nesse programa. E o que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Pois é, nós estamos aí já iniciando o ano de 2026. Que mudanças na legislação trabalhista se anuncia para este ano? Olha, a gente tem bastante, mas assim, é muito comum, inclusive, mudança na legislação trabalhista, né? Todo ano acontece Talvez eu acho que a área do direito que mais muda é o direito do trabalho, mas o que a gente já tem agora, pelo menos para o primeiro semestre? A gente tem mudanças relativas à possibilidade de negociação com o sindicato por questões relativas aos domingos e feriados. A gente vai ter também mudança para a inclusão de adicional de periculosidade para motociclista, mudanças relativas à norma regulamentadora 1, NR1, que vai agora ter que observar os riscos psicossociais, então isso vai mudar completamente como a empresa vai ter que entender como isso acontece dentro da dinâmica laboral mesmo. E tem também as mudanças que estão vindo pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tem pelo menos 4 julgamentos aí que realmente serão emblemáticos para todos os trabalhadores e empresas. Quer dizer, as mudanças na relação de trabalho elas ocorrem tanto a nível administrativo, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, ocorre também através da esfera legislativa, mudança de lei, né? Uhum. E também pelo Poder Judiciário, mudança de entendimento de jurisprudência. Então, essas 3, digamos assim, esferas podem interferir, mudar a relação de trabalho. Todo dia. E se eu ainda fosse poder complementar, eu ainda falo até que o próprio fato social, porque a gente tem também a inclusão da inteligência artificial agora, que está retirando emprego, criando novas funções, adequando todo o cenário do mundo do trabalho. O mundo social, o mundo econômico e o mundo tecnológico também, Sim, tudo isso interfere sim. na relação de Projeto de lei, como o senhor mesmo falou, a redução da escala 6x1, enfim. Direito do trabalho a gente não pode dormir muito não, porque muda. Tem que ficar ligado, né? Então, esse programa hoje, ele é dedicado principalmente a você, que é trabalhador, que tem necessidade de conhecer seus direitos, mas também estamos dedicando aos empregadores, que precisam ficar mais ligados do que tudo, principalmente quando há mudanças assim importantes, porque isso pode interferir, né, na organização e, digamos, no controle também do trabalho, não é isso, doutor? Com certeza, especialmente por conta da norma regulamentadora 1, né? Ela vai incluir o Ministério do Trabalho. Essa norma trata da questão mental. Ela também trata da questão mental, ela traz vários aspectos que as empresas precisam observar sobre saúde e segurança do trabalhador. E agora a gente tem uma mudança para que as empresas também observem os riscos psicossociais. A gente nunca teve tanto problema de atestado, de problemas de burnout, depressão, assédio. Então as empresas vão ter que participar de uma forma mais ativa no cuidado e na cautela dos trabalhadores por meio dessa NR. Essa é NR, né? NR, Norma Regulamentadora número 1. Quem baixa essa norma? É o Ministério do Trabalho e Emprego. Ministério do Trabalho e Isso. Emprego. Então essa norma já está vigente. Na verdade, a vigência dela é daqui a algumas semanas. A gente ainda não tem a vigência, mas a gente já está se preparando para ela já tem 1 ano e meio. E agora tem algumas empresas que ainda estão esperando, mas eu posso falar para o senhor, tem que correr atrás, porque é muita mudança que está vindo aí. E o que ela exige das empresas? Elas exigem das empresas um gerenciamento
das possibilidades de risco mais ativa por parte do empregador. O que eu quero dizer? Se antes uma depressão, um transtorno de ansiedade só era observado pela empresa na hora que o empregado apresentava um atestado, agora não. Cada função vai ser observada com mais atenção para dizer, olha, essa função é possível desencadear mais estresse, não sei o quê, de tal forma que se o empregador verificar um indício, alguma coisa, ele já vai ter que fazer um encaminhamento, um direcionamento desse trabalhador para evitar um risco psicossocial. Tá, o risco psicossocial significa que o funcionário pode adquirir algum problema de ordem psicológica, né, em decorrência da relação de trabalho. Exatamente, ele pode não só adquirir, mas como também agravar, porque é possível que ele venha de algum histórico lá de trás, né? Então o cuidado já começa na admissão. Sim, por meio de um exame minucioso, para fazer a admissão desse empregador, para entender que cada função tem um risco mais acentuado. Professor a gente sabe que é mais estressante. Às vezes, outra profissão tem uma diminuição dos riscos psicossociais, outras têm um aumento, e isso tem que ser olhado com mais carinho pelo empregador. Tá, e o empregador, como é que ele vai se acautelar para evitar que ele seja depois punido, né, ou incorrer no risco de... Como é que ele faz para mitigar, digamos assim, o risco de ser punido por ter descumprido a norma regulamentadora número 1? Professor, ele primeiro precisa adaptar essa norma regulamentadora número 1 para a empresa. E quando eu digo adaptar, não é só chamar um profissional e colocar no papel. É botar como princípio, como valor da empresa, esse cuidado com o trabalhador. Ter uma política ativa de proteção desse trabalhador, ter um local realmente, às vezes, de descompressão, de cuidado, de escuta com o trabalhador que possa vir a ter algum tipo de desencadeamento por conta de uma doença. A síndrome de Burnout, por exemplo, uma síndrome, já é uma síndrome diagnosticada aí pelos psicólogos e tal. É possível que a pessoa incorra nisso, tenha essa síndrome. Como é que o empregador pode ser responsabilizado por isso? É complexo, mas não é impossível. O que acontece? A Justiça do Trabalho, inclusive, ela já tem dezenas de casos de dano moral por conta de doenças ocupacionais, especialmente essa síndrome de burnout. Por quê? A própria Previdência já tem um afastamento por conta dessa síndrome. Então, o que é preciso ter cuidado? Na possibilidade da existência de um estresse, de um enquadramento clínico, esse trabalhador precisa ser, eventualmente, um afastamento, um cuidado, uma modificação, verificar se isso é realmente por conta do trabalho, se tem altas metas sendo exigidas, se é um estresse organizacional. Isso tudo a ANR vai conseguir dar de ferramenta para o empregador para que ele consiga fazer essa identificação e, eventualmente, se prevenir de alguma questão relativa a essa. Mas o empregado, ele pode alegar que ele tem uma síndrome de burnout. Aí ele pode alegar que tem essa síndrome, certo? E aí ele vai alegar isso em juízo, vai contratar o advogado vai entrar com a representação no Poder Judiciário, alegando que o funcionário está com a síndrome de burnout, em decorrência da relação de emprego. Mas como é que o ônus da prova é dele? Sim. E normalmente em processos como esse, professor, a gente tem a perícia. Então a perícia, que é um especialista, que é escolhido pelo juízo, imparcial, vai fazer o estudo desse caso com base no ambiente que ele trabalhava, nas funções que ele desenvolvia, no histórico de vida dele, no histórico familiar, para só assim falar se realmente existe ou não existe. É claro que o juiz também não é vinculado à perícia, mas a perícia é uma prova muito importante e fundamental nesses tipos de processo. Tá, então, os departamentos de recursos humanos das empresas têm que virar uma verdadeira clínica psicológica agora? Eu acho que não uma verdadeira clínica psicológica, mas talvez ter um olhar mais atento, mais acautelado sobre essas questões de risco psicossocial. Não significa dizer que toda empresa agora precisa ter um psicólogo e todo mundo tem... Não, mas significa dizer que a partir da implementação da NR1, a gente tem que ter em mente que o empregado que possa vir a ter algum problema de psicossocial, o empregador, nesse primeiro momento, já tem que se ater para tentar reduzir ou extinguir essa possibilidade. Tá, mas então o processo de admissão, o processo de recrutamento e seleção já tem que incluir aí algum teste psicológico para saber em que medida a pessoa
tem essa síndrome ou está sujeito a essa síndrome? Não, a gente não tem essa previsão na NR1. A gente tem, inclusive seria um bom instrumento da gente conseguir, de forma mais acautelada, entender cada empregado. Mas o que a gente tem de previsão é que seja desenhado de acordo com cada função as possibilidades de risco que ela pode desenvolver. Então, na verificação da possibilidade, esse cara está um pouco mais cansado, ele reduziu a meta, ele está faltando, o que está acontecendo? Ter um olhar mais humano para esse trabalhador, a fim de evitar que haja um avanço nesse adoecimento mental desse trabalhador. Doutor Marcos, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Vamos dar mais sequência, eu tenho mais algumas questões sobre isso, e vamos falar também sobre o registro, né, o controle da jornada. No próximo bloco, já já. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, hoje falando sobre mudanças na legislação trabalhista, no direito trabalhista brasileiro, né, nas relações de trabalho. Estamos aqui com o doutor Marco André Carvalho, ele que é juiz do Tribunal de Ética da OAB Goiás e também advogado trabalhista. Doutor, metas abusivas e cobrança excessiva podem gerar indenização? Podem. Inclusive, a gente vê muita notícia relativa a isso contra banco, né? O empregador, óbvio, tem o direito de cobrar, tem o direito de requerer um resultado, porque é lucro, ele vive do lucro. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque quando essa cobrança passa de uma expectativa normal, ela vem com palavras maiores, ela vem às vezes com uma brincadeira, ou apresentação até de metas impossíveis de serem cumpridas, isso pode gerar um adoecimento do trabalho ou pode gerar também algumas questões relativas à doença a dano moral e afastamento. De repente a pessoa mesma começar a se sentir incompetente, incapaz, que é uma decorrência de um exagero também das expectativas, das exigências, né? Como é que a Justiça do Trabalho enxerga ambientes tóxicos e assédio moral hoje? A gente tem uma visão hoje na Justiça do Trabalho muito bacana para tentar prevenir esse tipo de situação e punir eventualmente quando essas situações elas acontecem. Então, o assédio moral, o assédio sexual, eles são passíveis não só de punição para o empregador na Justiça do Trabalho, mas também na Justiça Penal, porque são crimes, né, o assédio sexual. Então, o empregador que normalmente pratica essa conduta, ele pode responder por um dano moral, ele vai responder criminalmente, e o empregado também que estiver nessa condição, ele pode requerer sua rescisão indireta do contrato de trabalho para não ter que voltar para esse ambiente tóxico, né? A empresa pode exigir laudo psicológico para afastamento ou retorno ao trabalho? Como exigência, não, mas como uma complementação de algum tipo de tomada de decisão, sim. Tá. O trabalhador que se afasta por saúde mental corre risco de demissão? Aí a gente tem que ter um cuidado, porque vai depender do tipo de afastamento que isso vai acontecer, né? Quando o trabalhador está afastado, o contrato dele está suspenso, então ele não pode ser dispensado. Só que algumas vezes, quando ele volta, ele pode acabar sendo dispensado. Só que aí, qual que é o divisor de águas? É saber se ele está sendo dispensado por um estigma dessa doença, porque aí isso vai entrar com uma dispensa discriminatória, e aí ele tem direito à indenização, estabilidade no período, ou se esse afastamento por doença mental tiver conexão com o trabalho ou for originário do trabalho, ele teria direito à estabilidade por 12 meses, quando ele voltasse, mais uma indenização, caso ele fosse dispensado no curso dessa volta do contrato de trabalho dele. Perfeito. O que muda quando o problema psicológico é reconhecido como doença ocupacional? Quando a gente fala de doença, então a gente fala de CID. Então, CID vai gerar realmente um afastamento. Então, é possível que a pessoa tenha... CID é o Cadastro Internacional de Doenças. Isso. Na área técnica usa muita sigla, né? Sim. Quando nós estamos falando com o nosso telespectador, que nem sempre... Me perdoe, professor, você está certo mesmo. Desculpa aí, mas é porque é bom esclarecer para o nosso telespectador o que a gente está falando. É verdade. Então, CID é o código que o médico usa lá quando ele emite um atestado, Perfeito. ou ele faz sei lá, as anotações dele lá, ele coloca a CID, né? Perfeito. Que é o Cadastro Internacional de Doença. Esse CID vai ter um númerozinho, e esse númerozinho é o que vai estar identificando a doença. Perfeito. Então, nem toda a questão psicológica vai ter um CID, mas todo CID, eventualmente, vai gerar algum tipo de
de possibilidade de afastamento desse trabalhador. Esse afastamento, aqueles 15 primeiros dias são a responsabilidade da empresa, Isso. mas se estender acima disso, o INSS assume. Isso. Podendo incorrer futuramente numa eventual aposentadoria. Até por incapacidade, por invalidez, sim. Vai depender de cada caso, né? Mudando de assunto, sobre o ponto eletrônico e controle de jornada. Hoje o ponto eletrônico já está consagrado na legislação, né? Já. Na verdade, ele é a regra hoje. A Sim. exceção é que é o físico agora. Eu falo que o empregador tem que dar graças a Deus para o ponto eletrônico, porque o ponto eletrônico é o que ele tem de melhor prova para falar qual que era a jornada desse trabalhador. Certo. Então, se você tem o ponto eletrônico, você consegue registrar perfeitamente o horário de saída, o horário de entrada, intervalo e eventualmente... Pois é, o intervalo para o almoço, ele é obrigatório ser registrado também? Ele é obrigatório, você precisa registrar o intervalo, né? O registro de ponto normal, né? Horário de entrada, horário do almoço, volta do almoço, horário de saída. São 4 registros. Mas a lei da liberdade econômica não liberou o registro do intervalo do almoço? Não, isso inclusive é até perigoso dessa possibilidade, porque se eventualmente isso não tiver registrado e esse sujeito não tiver gozado não tiver aproveitado desse intervalo, ele vai requerer na Justiça do Trabalho o período que ele não tirou como um período indenizável a ser requerido mesmo. E aí, inclusive, também pode gerar a possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho. Ah, ok. Então, o registro da entrada, saída para o intervalo, volta do intervalo e a saída final continua obrigatório. Obrigatório, a gente não pode esquecer. E é sempre assim, a regra é que se a empresa tem mais de 20 empregados, ela tem que ter esse registro. Se a empresa não tiver mais de 20 empregados, ela não precisa ter. Mas eu sempre oriento que tenha. É bom tanto para o empregado quanto para o empregador. Saber o que... E o papel não esquece, né? Tá lá, entrou, mas saiu. E o colega que faz trabalho externo? O vendedor que circula pela cidade e tal, como é que faz o controle de ponto? O artigo 62 da CLT, ele vai falar sobre essa questão do controle de jornada. Ele vai dar 3 excludentes do controle de jornada. O primeiro dele é o gerente, é o trabalhador, o cargo de confiança. Ele não está incluído no controle de jornada. O segundo dele é o trabalhador externo, que ele fica fora da empresa e eu não consigo fazer esse controle de jornada, ele não volta para a empresa, então eu não consigo fazer. E o terceiro é o trabalhador que está em teletrabalho em casa, que não seja pago por produção. E aí eu não posso fazer o controle de jornada desse trabalhador também. Ah, tá. Ok, entendi. Que mais sobre o ponto eletrônico que eu tenho aqui? Então, ele é obrigatório só para as empresas que têm mais de 20 empregados. Exato. Acima de 20 ou mais de 20? Acima de 20. Acima de 20. Então, se ele tem 20, ele não está obrigado. Mas de novo, seria fundamental que ele tivesse. E outra questão também que é muito importante é que o empregado doméstico, a empregada doméstica, nesse trabalhador também a gente faz o controle de ponto. Então, muita gente não sabe, acha que não tem, mas a lei do doméstico prevê a necessidade desse controle de ponto. A lei do doméstico não é a CLT, é uma lei específica. Exatamente. Né? Na verdade, é uma emenda constitucional, se não me engano. Né? É uma lei complementar. A lei complementar. Isso. E ela tem essa necessidade dessa observação. E caso isso não seja observado, eventualmente se esse trabalhador for para a Justiça do Trabalho, se não tiver esse controle, presume-se o controle apresentado na petição desse trabalhador. Certo. Quais são os principais erros das empresas no controle de jornada? Eu acho que é não fiscalizar o próprio controle, achar que só porque tem o controle os trabalhadores vão fazer por si só. O que eu quero dizer? O controle é um documento que tem que ser fiscalizado semanalmente para verificar se tem trabalhador atrasando, se tem trabalhador que não está tirando intervalo, se tem trabalhador que está registrando sempre o mesmo, é o que a gente chama de hora britânica. A hora britânica a justiça não aceita. A hora britânica é quando o cara registra o ponto sempre no mesmo horário. 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, saída dele, meio-dia, meio-dia, meio-dia. Tem alguma coisa estranha. Ou ele está camuflando o ponto, ele não está sendo verdadeiro. Então, o empregador precisa olhar com atenção esse documento para que não gere um passivo para ele. Tá, e o registro de ponto pelo celular, por meio de aplicativo, isso é legítimo também? Mas a gente tem que ter cuidado porque nem todo aplicativo vai gerar essa segurança para o empregador. Tem que ver alguns aplicativos que estão de acordo com essa portaria, não é qualquer aplicativo. Mas sim, é possível que a gente faça hoje pelo celular ou até mesmo por sistemas eletrônicos. Para estar de acordo com a legislação, com o regulamento, ele tem que... Como é que ele é certificado?
Aí no aplicativo? É uma questão técnica, porque você tem que ver se ele comunica de fato com as exigências técnicas da portaria. Tá, não tem que ter uma certificação do Ministério do Trabalho. Não, é uma exigência técnica mesmo. Tá. Olha, gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e nós vamos ver aí sobre as novas regras trabalhistas, principalmente as que vão entrar em vigência agora em 2026, tá bom? Já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico, hoje falando das mudanças trabalhistas, especialmente as mais recentes, né, que afetam as relações de trabalho aí dos nossos trabalhadores pelo Brasil afora. As relações trabalhistas, doutor Marcos, elas são apenas da relação empregador-empregado ou elas atingem todo tipo de trabalho? Porque tem trabalho que não é empregado, né? Não é uma relação de emprego. Sim. Tem muita gente que trabalha sem ser empregado. Como é que está essa relação? Aliás, com esses aplicativos, eu acho que tem muita gente que, inclusive, nem tem carteira assinada, né? Sim, hoje a grande parte mesmo A gente tem uma mudança social muito grande depois da entrada desses aplicativos, né? E a Justiça do Trabalho, ela não regulamenta só trabalhador via CLT, ela regulamenta relações de trabalho. E aí a gente tem uma discussão gigantesca se esses trabalhadores por aplicativo devem requerer seus direitos na Justiça do Trabalho. A gente tem um tema hoje que está sobrestado, ou seja, o STF vai decidir para todos os processos envolvendo aquela temática se o trabalhador por aplicativo, iFood, Uber, ele tem a possibilidade de requerer direitos trabalhistas. A expectativa, inclusive, para esse julgamento é muito grande. E não é nem se ele tem direito à carteira ou não tem direito à carteira, mas é que pelo menos eles tivessem regulado alguma questão mínima de trabalho, a Seguridade Social, normas de saúde e segurança, um banheiro para esses trabalhadores, porque hoje eles estão à míngua da Justiça do Trabalho. E isso aí é uma regulamentação que tem que partir do Supremo Tribunal Federal? Não seria uma competência do Poder Legislativo? Eu concordo com o senhor, professor, eu concordo com o senhor, mas assim, essa espera a gente está até hoje e nada, né? Então eu acredito que a partir desse julgamento, que é da relatoria do ministro Fachin, a gente vai ver, pelo menos, o que eu espero mesmo de coração é que a gente tenha uma regulamentação mínima ali, relativa a banheiro, seguro social. São trabalhadores que o tempo todo estão caindo, então são jovens que perdem uma perna, machucam e não têm absolutamente nenhum direito social resguardado. Pois é, a reforma trabalhista de 2017, vou ver se eu lembro ela de cor aqui, 13.467 de 2017, trouxe algumas alterações importantes, inclusive sobre a possibilidade de terceirização de todos os serviços das empresas. As empresas podem contratar empresas para terceirizar todos os serviços, inclusive os serviços fins, coisa que antes não podia, né? Que era só o serviço de vigilância, limpeza, podia ser terceirizado. Agora, com a reforma trabalhista de 2017, salvo engano, todas as empresas podem terceirizar todos os seus serviços, inclusive assinar. Por exemplo, uma instituição de ensino pode contratar uma outra empresa para dar aula. Sim. Em tese, eu posso ter uma faculdade com todos os professores terceirizados e nenhum professor. E pode também contratar um indivíduo como autônomo. Sim. Um indivíduo para dar aula na atividade fim. Pode também? Então, o que está autorizado é que eu posso terceirizar todas as atividades, seja fim ou seja atividade meio. Aí a discussão antigamente era o que era atividade fim e o que era atividade meio. Quando foi falado que a gente podia terceirizar tudo, não teve mais essa discussão. Mas o que a gente vê na prática é que muitas das vezes as empresas têm uma terceirização que é muito bacana. O professor Edson Braz ainda falava que a gente chamava de terceirização simbiótica. É o que não reduz direito do trabalhador, é o que realmente deixa a empresa mais solta para focar naquilo que ela precisa ter, que é lucro. Existe uma outra terceirização que é muito predatória, que eu coloco uma empresa, às vezes de fachada, coloco esses trabalhadores lá, esses trabalhadores vão requerer o direito para essa empresa e não vão ter nada e, eventualmente, não vão conseguir ter os seus direitos resguardados. Então, a gente também tem que ter um olhar muito crítico e cauteloso sobre essas possibilidades de terceirização. Quer dizer, então seria, quando faz a terceirização para dissimular uma relação de emprego, isso aí é ilegal, é criminoso. Não, ela não seria ilegal. O que eventualmente pode ser ilegal é se eu camuflo aquela relação. Porque a lei da reforma trabalhista, ela coloca, inclusive, a construção da empresa que presta o serviço com uma necessidade de um capital social de acordo com a quantidade de empregado, que quem vai fazer essa contratação verifique se ela realmente tem
esse porte econômico para conseguir colocar todos esses empregados. Se isso não for observado, a empresa tomadora do serviço, ou seja, quem contratou a empresa terceirizada, pode responder solidariamente pelos seus débitos trabalhistas. Tá, ok. Tá. Mas onde a gente entra aí na pejotização, na chamada pejotização? A pejotização é um tema que agora também vai ser discutido, como o professor levantou, agora... Levantei no intervalo, a gente não estava no ar. É. Verdade. A gente falou bastante sobre isso. O que acontece? A pejotização e o trabalhador autônomo, o trabalhador que presta serviço, muitas das vezes chegava-se à Justiça do Trabalho, essa ideia desse trabalhador, mas ele camuflava a relação de emprego. Então o cara trabalhava todo dia, tinha salário, tinha uniforme, batia ponto, mas o empregador chamou ele de patrão e deu um contrato de empreendedor e falou que ele era empresário. E aí eu sempre brinco em sala de aula, eu falo, olha, peixe-boi é peixe ou é boi? Não é peixe nem boi, é um mamífero aquático. Cavalo marinho é cavalo? Não, é um peixe. O que faz a coisa ser a coisa é a natureza da coisa, o que de fato ela é. Então não é porque eu chamei de PJ que ele é PJ. E aí o Supremo sobrestou, ou seja, todos esses processos envolvendo questões de pejotização, de trabalhador autônomo, eles hoje não seguem, por quê? Em 2026 a gente vai ter um julgamento que vai realmente botar uma pedra fundamental sobre esse tema. Se é possível que eu faça essa contratação ou se a Justiça do Trabalho ela pode olhar para isso e falar, isso aqui é fraude, isso aqui não é fraude. Tem uma questão de competência também, porque parece que a discussão anterior que estava sendo debatida é se era um contrato civil, portanto discutido na Justiça Comum, ou se o fato de ser uma relação camuflada deveria ir para a Justiça do Trabalho, nesse caso a competência da Justiça do Trabalho. Sim. Então parece que eles vão decidir isso também. São três temas, esse é o tema 1389 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. São três questões que vão ser discutidas, essa da competência, outra relativa a saber se a quem compete o ônus da prova, o que eu quero dizer? A quem tem responsabilidade de provar se aquilo é fraude ou não, se é o trabalhador, se é o empregado, e se a Justiça do Trabalho é competente para analisar essa matéria, ou se ela não é competente, primeiro tem que ir para a Justiça Comum, né? Tá bom. Tá, e agora em 2026 nós já falamos aí da questão psicossocial, já falamos agora do tema 386, né, sobre o trabalho autônomo, e quais outras mudanças trabalhistas, né, estão previstas para 2026? Tem uma mudança legislativa grande que deve causar um grande impacto também, que é a redução da escala 6x1, é um projeto de lei que está vindo aí. É para valer mesmo essa discussão? Vai ter mudança nisso? Inclusive, essa semana eu vi um pronunciamento do presidente Lula falando que uma das questões importantes que o governo quer levar é a redução da escala 6x1. Então, todo mundo está de olho nesse tema, porque a gente vai mudar completamente a dinâmica do trabalho. Ok, lá a gente viu a discussão que ganhou fôlego no início, foi a jornada 4x3, não é isso? Aí depois caiu para 5x2, ou subiu para 5x2, foi para 5x2. A gente ainda não sabe como Qual que vai ser. Qual dessas que vai prevalecer? Ninguém sabe, eles estão tramitando, mas existem as duas hipóteses, a gente ainda tem que ver como que isso vai ser instalado, o que a gente tem uma grande chance é que isso vai mudar. Como? Não sei. O que nesse projeto de lei também está sendo avaliado? Que essa mudança seja gradual, que essa mudança não seja igual para todas as categorias de empresa, então o microempresário vai ser de uma forma, o pequeno empresário, o grande e o médio vão ser de outra forma, que isso será escalonado no tempo e que profissões especiais não serão afetadas. Por exemplo, trabalhadores que não posso parar, transporte público, médico, eventualmente são categorias especiais que não são abarcadas por essa mudança, essa redução da jornada. Entendi. E tem a questão da periculosidade também para motoqueiro, né? Como é que é isso? Sim. Isso já está valendo. Já, então a gente agora tem a possibilidade de inclusão da periculosidade para o motoqueiro. Então, se você tem na empresa um trabalhador que usa motocicleta, você agora tem que fazer o pagamento do adicional de periculosidade, que é 30% no valor do salário da remuneração desse trabalhador. Ok, olha, vamos ter que fazer mais um intervalo e a gente já volta e vamos esclarecer mais novidades aí trabalhistas para esse ano de 2026, inclusive questões práticas. Já a gente volta.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de mudanças na legislação trabalhista com o doutor Marco André Carvalho. Ele que é juiz, conselheiro do Tribunal de Ética da OAB e também especialista em direito do trabalho. Né, doutor? Doutor, em relação a essa redução de jornada de trabalho, seja 5x2 ou 4x3, qual a vantagem para o setor patronal? Tem alguma vantagem para o setor patronal ou ele só perde com isso? Eu entendo que sim, porque o que eu vejo? A gente eventualmente, num primeiro momento, pode ser que isso seja emblemático para alguns setores, de fato. A médio e longo prazo eu não entendo assim. Por quê? São vários motivos. Hoje o grande problema da empresa que eu vejo é atestado. A gente nunca viu uma grande quantidade de atestado. Não à toa que a gente estava discutindo da NR1, né? Os riscos psicossociais. E uma coisa que tem adoecido bastante é o excesso de trabalho. Então a gente conseguir reduzir essa jornada significa menos atestados. A gente conseguir reduzir essa jornada significa um trabalhador mais feliz, mais animado para trabalhar. E a gente sabe que o trabalhador mais feliz, mais animado é um trabalhador que produz mais eficiente. Então isso pode gerar um resultado. Outra questão que eu vejo também, o turnover. O que é o turnover? Essa busca de ter que contratar alguém, aí a pessoa saiu, contrata de novo. Isso vai diminuir, porque o trabalhador vai estar mais confortável nesse lugar, né? Então, essa adequação também de redução de jornada se enquadra no que a gente vê na América Latina e em outros países que estão reduzindo essas jornadas ou que já reduziram e que não tiveram impactos econômicos significativos. Muito pelo contrário. Foi uma melhora no clima organizacional e uma melhora de produtividade e crescimento econômico. De certo modo, vai compensar também a substituição de muitos postos de trabalho por máquina, né? Então, na medida que você reduz a jornada, você aumenta a quantidade de vaga, né? E supre um pouco a carência de vagas em decorrência da automação, né? É verdade, professor. Eu estava até vendo essa semana, eu vi que uma padaria aqui em Goiás colocou o primeiro trabalhador robô para funcionar, né? Nosso patrocinador aqui. Colocou esse trabalhador. Então a gente tem Virou visto... atração esse Virou, robô, né? não. E aí a gente tem visto como que realmente essas mudanças de inclusão de inteligência artificial, essas questões relativas às novas dinâmicas de trabalho podem vir a reduzir postos de trabalho, criar novos postos e adaptar também. O trabalhador precisa se adequar a todas essas novas mudanças para que ele evolua com o trabalho, né? Agora, a reforma trabalhista de 2017, nós falamos há pouco, ela melhorou as relações de trabalho. O que ela fez? Ela flexibilizou bastante, né? A CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho, ela flexibilizou bastante, mas ela reduziu direitos dos trabalhadores? Professor, eu divido a reforma trabalhista em 3 aspectos: direito individual, direito processual e direito coletivo do trabalho. Direito individual do trabalho, eu posso afirmar que é possível a gente verificar que houve uma diminuição de direito do trabalhador. Exemplo, horas em itinerário. A gente não tem mais essa figura. O que é as horas em itinerário? Era o tempo que o trabalhador tinha e ele recebia para deslocar. Então, se ele trabalhava numa usina muito afastado e ele só teria que ir dentro do caminhão da empresa, do ônibus da empresa, esse tempo era colocado como tempo à disposição do empregador, ele recebia. Isso foi retirado. Então, é um exemplo. Agora, norma processual, eu vejo alguns avanços. Outro exemplo, foi colocado que o trabalhador que falta de forma injustificada na primeira audiência, ele pode receber uma multa. E isso acontecia demais. Então, ele faltava e depois ele entrava com outro processo, isso era chato. Agora não, se ele não tiver uma justificativa, um atestado, uma justificativa legal, ele vai receber uma multa. Isso previne, inclusive, aquele trabalhador de má fé que está... Perfeito. E existe no direito coletivo do trabalho. Pois é, mas na parte processual, o reclamante, geralmente o trabalhador, ele agora tem que assumir também as custas processuais. Isso não é uma desvantagem? Não. É o que eu sopesei. Existe também esse aspecto. Mas, atualmente, as custas processuais elas podem ser elididas, elas podem ser afastadas se o empregado apresentar a sua declaração de hipossuficiência. Certo. Se for demonstrado que ele não tem capacidade econômica de arcar com esses valores, ele não vai pagar as custas processuais, que são 2% do valor da causa. E o que é mais intenso não é nem só as custas, é a possibilidade da sucumbência. O que é a sucumbência? Sim. O trabalhador faz o pedido e aquele pedido que ele não conseguir provar, ele vai ter que pagar de 5% a 15% desse valor por o advogado da outra parte. Só que o Supremo já falou que o trabalhador que é hipossuficiente, ele não paga nem as custas, nem a sucumbência para o advogado da outra parte. Certo.
Ok, mas essa situação está em discussão ainda no Supremo. Mais uma mudança, né? Mais uma mudança. Tá, a gente tem o ADC 80 que vai falar sobre a possibilidade desse trabalhador de vir pagar essas custas. Mas ela não é como já foi discutido anteriormente, tem um detalhezinho aí. Esse detalhe significa dizer que o juiz ele pode realmente requerer que seja feita prova dessa hipossuficiência, como foi previsto na reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista falou, ó, o trabalhador que recebe de 40% abaixo de 2 vezes do INSS, ele está isento dos honorários, das custas. Mas o que a gente aplica hoje é CPC, basta a declaração de hipossuficiência. Então isso vai ser discutido hoje, esse ano no Supremo, para verificar. Quer dizer, a pessoa que ganha 40%, que é de R$16 mil, que daria quase, sei lá, 7 mil e poucos reais por mês, ele ficaria isento segundo a reforma trabalhista. A gente, é claro ele que tem que provar isso. Aí isso esse é o objeto da discussão. Que está sendo discutido agora. Ok. Tá, ok. Vamos lá então. Hoje, com a reforma trabalhista, o trabalhador está mais protegido, porque eu acho que um dos princípios da justiça do trabalho é justamente, do direito do trabalho, é a proteção do trabalhador, é o reconhecimento da sua relação de vulnerabilidade em relação ao empregador, não é isso? Mas hoje o trabalhador está mais protegido ou está menos protegido? A CLT foi o quê? Promulgada 43. Dia 1º de maio de 1943, por Getúlio Vargas, né? E agora a reforma trabalhista, ela melhorou essa proteção ou ela tornou o trabalhador mais desprotegido? Eu acho que, em certa medida, mais desprotegido, como, por exemplo, quando ele falou de direito coletivo do trabalho. Quando a reforma trabalhista retirou a obrigatoriedade do trabalhador pagar o sindicato, ele tirou a força de... Enfraqueceu o sindicato, enfraqueceu a matou o sindicato de fome. Há um certo princípio individualista na reforma. E o que é paradoxal, porque ao mesmo tempo que se enfraquece o sindicato, a própria reforma trabalhista fala que a gente tem que priorizar as normas coletivas, os acordos e convenções coletivas que são estabelecidos pelo corpo coletivo, né? Pelas entidades sindicais. Só que aí, como que eu vou fortalecer aquilo se o sindicato não tem como receber? Pois é, mas aí tem lógica, porque a lógica da reforma era justamente enfraquecer o trabalhador na relação. E aí, então, como enfraqueceu o sindicato, as normas coletivas serão sempre normas favoráveis ao empregador. Não é isso? Não é por aí? É mais ou menos por aí. Eu acho que o senhor... O legislador foi meio artista na história aí. Ele falou, ó, vamos fazer de conta que a gente está dando poder para o sindicato, né? Mas a gente está enfraquecendo o sindicato. Então o sindicato vai estar também vulnerável. Sim, né? O sindicato é fundamental para o próprio patrão e para o empregado, porque ele consegue criar normas mais adequadas a cada situação, inclusive a observância, a saúde e segurança do trabalhador. Só que como o senhor conseguiu concluir, eu também concluo da mesma forma. Um sindicato que não tem capacidade econômica para se manter, ele não tem capacidade, às vezes, de negociar diretamente com outro sindicato. Perfeito. Então, que outros aspectos aí das mudanças trabalhistas você gostaria de chamar a atenção aqui para o nosso telespectador? Eu acho que o principal deles que a gente tem que tomar muito cuidado é relativo a essa escala 6x1, essa redução da escala 6x1. A gente tem que entender que os avanços existem e desde talvez 2017 a gente não vê nenhum avanço no campo pro trabalhador e talvez seja esse o primeiro que conseguirá realmente instalar alguma vantagem e vantagem até simbólica para o trabalhador. Então a gente tem que defender realmente essa mudança com exigência e claro que seja feita de forma muito escalonada, com cuidado com o empresário, com cuidado com cada empreendimento. Perfeito. Doutor Marco, né? Marco André Carvalho, sem S, né? Isso Doutor mesmo. Marco André Carvalho. Olha, foi muito boa a sua participação aqui no nosso Papo Dinâmico. Eu quero agradecer muito aqui em nome de toda a equipe. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, é uma honra poder ter contribuído aqui, fico feliz. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanhou. Um grande abraço, boa noite, até a próxima.